Cena 2340 claquete. Ó, a estrutura aqui, rapaz, ó. Luz, câmera, ar-condicionado, microfone, ó. Deixa eu testar aqui, ó. Ei, Pode começar? E aí, pessoal, tudo beleza? Meu nome é Samuel Santana e eu estou aqui inaugurando esse novo quadro nesse canal. Que o nome do quadro... Qual é o nome do quadro, gente? Não sabe? Tu não sabe aí, não? Eu não sei o nome do quadro, tá? Mas você que tá olhando aí, você pode sugerir o nome desse quadro, hein? Ó, escreve aí no comentário uma sugestão de nome para esse quadro, ou talvez até um tema relevante, um tema que você acha relevante para que a gente possa falar aqui. Temas assim que são muito atuais e que, né, nós precisamos falar, assim como esse tema que eu vou falar, né, hoje, né? Então, escreve aí no comentário o que você quer que eu fale, ou o nome do quadro. E ó, não esqueça de curtir também, dar um joinha e se inscrever no canal, beleza? Então, pessoal, estamos no mês de setembro. E setembro é conhecido nacionalmente como mês amarelo, setembro amarelo. E o que é setembro amarelo? Setembro amarelo é uma campanha brasileira de prevenção ao suicídio. E suicídio é um tema assim que é difícil, é um tabu para muitos cristãos, assim, para nós cristãos é difícil a gente falar sobre isso, mas nós como cristãos devemos debater sobre esse assunto, nós devemos falar sobre esse assunto. A gente tem que buscar um equilíbrio e ter muita sabedoria para falar, assim como eu vou ter agora sabedoria do alto. Então, o que eu vou falar não vem de mim, vem de Deus e da sua palavra, da Bíblia. Então eu vou falar tudo isso à luz da palavra. E na Bíblia não tem especificamente a palavra suicídio escrito, mas tem personagens e histórias e assuntos e situações de suicídio, de quase suicídio. Então é uma coisa que existe desde os tempos antigos, não é de agora. Apesar que agora tem crescido muito, gradualmente, e é preocupante não só no Brasil, mas também no mundo inteiro. Então nós precisamos nos conscientizar, nós precisamos ter sabedoria para lidar com essa situação, porque não é fácil. A gente precisa entender o que leva a pessoa a fazer esses atos. E eu procurei na Bíblia personagens, versículos que falassem sobre esse assunto, ou sobre, né, depressão, ansiedade, e eu busquei, eu achei alguns personagens também que passaram por situações em que eles quiseram, de alguma maneira, que, sei lá, sumissem do mundo, ou, sei lá, tirassem suas próprias vidas. Então eu escolhi Elias aqui. Elias, ele recebe uma palavra de maldição, uma palavra de Jezabel. Jezabel basicamente diz que quer matar ele, entendeu? Aí ele se sente com medo, confrontado, e ele foge dela porque ele acreditou nas palavras dela. Olha só que interessante essa história, né? Jezabel falou que ia matar ele e ele acreditou nela. E Deus não falou nada que ele ia morrer ou que ele ia matar. Então, muitas vezes na nossa vida a gente ouve algumas coisas e a gente acredita mais no que se é falado para nós do que Deus fala de nós ou que Deus fala conosco através da palavra. A gente esquece da palavra. E Elias ouviu Jezabel ao invés de ouvir a Deus e fugiu do problema, fugiu de Jezabel e foi parar lá. Ele foi no deserto, andou 40 dias, 40 noites, chegou numa caverna, ficou preso lá na caverna. E essa caverna, assim, eu pensei, nossa, representa muito, né, uma fase que, né, são algumas das fases que podem levar a pessoa a querer tirar a sua própria vida. E essa fase também é a depressão. E a depressão é uma parte também que contribui para que isso aconteça. E Elias estava num momento que eu acredito que seja depressão, porque ele se escondeu do mundo, ele se escondeu de todo mundo, ele fugiu dos problemas, tentou fugir. E ele ficou isolado, em solidão. E isso é muito, muito ruim, nós precisamos ter cuidado com isso. Então, Elias se escondeu na caverna, até que Deus chegou nele e falou: Elias, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? E Elias falou que eles vão matar os profetas, na verdade, que eles mataram os profetas e eu sou o último deles, e eles vão matar também. E Deus falou:
Elias, vai para o monte do Senhor, vai para o monte, vai para a presença do Senhor. Aí depois ele falou, Elias, vá para Damasco, vá ungir Hazael, o rei da Síria, vai lá, entendeu? Ele tinha um propósito, sai da caverna e cumpra o seu propósito. Entendeu? Muitas vezes a gente foge, quer fugir dos nossos problemas, a gente quer fugir, né? E a gente acredita em muitas palavras e a gente leva essas palavras pra gente e a gente, sabe, se fecha numa caverna, quando na verdade a gente tem que ouvir uma outra voz, a voz de Deus, a voz que diz, filho, eu te amo, você precisa crer que Deus existe, que Ele é real e que Ele te ama, mas é preciso crer. Então quando você crê, você tem um propósito, você tem que viver uma vida de propósito. Então Elias, ele precisou entender que ele não tinha que ficar numa caverna, ele não tinha que se isolar do mundo, ele tinha um propósito maior. Então a gente vê também que nos versículos anteriores, Elias estava pedindo para Deus tirar a própria vida dele, ele queria que Deus tirasse a própria vida, enquanto ele estava no deserto. Então Elias queria fugir de qualquer forma, de qualquer maneira dos problemas. E muitas vezes a gente vê assim as situações que são assim, por que a pessoa tirou a vida? Ela quis realmente a morte? Ela teve prazer na morte? Não, às vezes a pessoa ela só queria sair, fugir dos problemas. E quando a gente tenta fugir ao invés de enfrentar, aí que está o problema. A gente tem que enfrentar o problema, a gente tem que enfrentar sem medo, porque há um maior conosco. E também outros problemas que podem ocasionar esse tipo de pensamento é a ansiedade. E há um versículo na palavra que diz, não andeis ansioso. Eu vou procurar, isso aí pode cortar. Deixa eu ver. Deixa eu procurar o versículo. Camille, corta isso aí, pelo amor de Deus. Corta isso aí, pelo amor. Ô louco bicho, corta isso aí, corta. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. A ansiedade também é um problema, é o que pode levar a pessoa a querer, sabe, fugir, acabar com esses problemas, porque ela fica preocupada. A gente entende que a depressão é o excesso de passado, a gente olha muito para o passado, e a ansiedade é o excesso de futuro, quando a gente fica muito preocupado com o futuro. E uma pessoa ansiosa, ela quer que as coisas aconteçam do jeito dela e na hora dela. E não, a gente tem que entender que tudo tem um tempo determinado e há tudo um propósito debaixo do céu. A gente tem que entender a soberania de Deus. Então eu encorajo você que está muitas vezes triste, abatido, olhando muito para o passado, não olhe para o passado, olhe para o passado como um aprendizado. Sim, eu preciso aprender com os meus erros para não cometer mais, mas não olhe para o passado como um fardo, porque em Jesus esse fardo não existe mais. E também não podemos olhar para o futuro com preocupação, o que vou comer, o que vou beber. A gente tem que, como diz também em outro versículo da Bíblia, busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que nós precisamos será acrescentado, mas a gente tem que buscar primeiro a Deus. Primeiro a Deus, Deus acima de tudo, irmão. E falando em fardo, Jesus nos deixou uma mensagem em Mateus 11, 28 a 30. Diz assim, venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O fardo de Jesus é leve. Quando a gente conhece Jesus, sai. Olha, Jesus fala, vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Você que está cansado, que não aguenta mais pressão, você que está sobrecarregado, que você está, explodindo, você está com vontade de sumir do mundo. Calma, olhe para Jesus, vá para Jesus, só Ele tem a solução. E é claro, a gente tem que também buscar soluções, primeiramente na Bíblia, claro, em Jesus, óbvio, em Deus,
mas também em irmãos, conselhos de irmãos. A gente tem que confessar nossos pecados, confessar nossas culpas, às vezes desabafar com os nossos amigos, falar disso para os nossos amigos, o que nós estamos sentindo, a depressão, a ansiedade. E também nós temos que nos aconselhar com líderes, pastores, pessoas mais velhas, pais, parentes. E também a gente tem que procurar também ajuda médica muitas vezes, psicólogos, psiquiatras, porque é muito importante, porque a depressão, né, eu acho que depressão, assim, independente do grau, você tem que buscar ajuda médica, psicológica, psiquiátrica, e porque é uma doença, é como você, quando você está com febre, você vai para o médico, quando você está doente, você vai para o médico. Então, quando você tem depressão, você tem que ir no psicólogo, não pode, para de ficar mistificando essa coisa, porque muita gente acha que quem tem depressão é porque está em pecado. Você tem depressão, mas você tem Jesus, você não pode ter depressão. Mas, gente, a gente é ser humano, a gente é falho, a gente não tem muitas vezes fé, mas a gente é falho, a gente é ser humano, a gente sofre por necessidades, a gente tem doenças e depressão é uma delas. E a gente tem que tratar. E a gente não pode mistificar isso achando que só porque a gente tem Jesus a gente não sofre de depressão. Não, gente. A gente tem que buscar ajuda do alto primeiramente, de Deus, dos irmãos, pastores, líderes, pais e também médicos, psicólogos, psiquiatras, tudo isso. A gente tem que buscar ajuda em todas as áreas, todas as pessoas e tenha isso em mente. Se você estiver pensando em tirar a sua vida e desistir, não faça isso, não desista, porque existe um propósito maior, saiba o seu propósito, viva uma vida de propósito. Quando você entende que você tem que sair da caverna, dessa escuridão, e ir para fora e, cumprir o chamado, as coisas melhoram. Eu podia falar de outros casos, né, que tem a ver com esse tema, né, como o carcereiro lá de Paulo, que quase tirou a sua vida, mas Paulo falou, não, cremos em Jesus e será salvo tu e a tua casa. Não, a gente não vai sair da prisão. E é uma coisa que nem Paulo aceitava, sabe? Nem Paulo, não tira a sua própria vida, né? Existe uma vida maior, que Jesus é a vida. Então é isso, gente, a gente precisa desmistificar muita coisa, sabe? Tirar da nossa cabeça que quem tem depressão não tem Jesus, está faltando Jesus. A gente tem que entender a seriedade disso, não é frescura, entendeu? É uma doença, tem que ser tratada, a gente tem que, sabe, lidar muito bem com isso, com carinho, tomar cuidado com as nossas palavras, o que a gente fala que também pode prejudicar, uma coisinha, cada um tem um jeito, sabe? Eu sou um cara que, se você falar alguma coisa, tem coisas que eu não gosto, entendeu? E você tá me assistindo aqui, existem coisas que falam pra vocês que você não gosta, então são pessoas diferentes, que reagem diferente, então a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque infelizmente o que a gente pode falar muitas vezes pode destruir vidas também, então é muito perigoso. Nós temos que ter sabedoria e buscar a sabedoria do alto. É isso aí, pessoal, valeu! Setembro Amarelo tá aí, vamos conscientizar e é isso aí. Valeu, gente, Deus abençoe, até a próxima. Acabou?